No programa de hoje, nós vamos falar sobre modelo de regionalização, com o coordenador de projetos, Gustavo Rabelo, e com o superintendente de Desenvolvimento Econômico e Social do IBAMA, Alexandre Santos. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. É um prazer recebê-los aqui no programa. Obrigado. Prazer é nosso. Gustavo, conta pra gente como que é esse projeto de regionalização. Um modelo de regionalização para planejamento é uma proposta de divisão territorial interna a um espaço institucional específico, por exemplo, um município, um estado, mesmo país, incluindo aí as bases conceituais e as referências metodológicas que foram utilizadas para propor esse recorte, né? Esse modelo de regionalização ele pode ser realizado para diversos fins, né? Pode ser realizado, por exemplo, por interesses acadêmicos de compreender um determinado território, pode ser realizado para fins de agregação de dados estatísticos, como faz o IBGE, que tem suas micro-regiões, tem suas macro-regiões, e pode ser feito com a finalidade de fazer uma regionalização para planejamento, né? No IBAMA, nós estamos concluindo um projeto que é um projeto de regionalização, de construção de um modelo de regionalização para planejamento para a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento do Estado de Alagoas, né? E ele é um bom exemplo para a gente entender como é que funciona isso. Quer dizer, a nossa tarefa, nesse caso, é propor um recorte territorial para fins de planejamento que possa dar conta de uma necessidade que é a necessidade de o Estado ter no seu plano plurianual, né, um conjunto de ações planejado regionalmente, né, e que tenha, digamos assim, que compreenda as realidades e as peculiaridades territoriais do Estado, né, e possa, portanto, propor, executar, acompanhar e monitorar políticas específicas que tenham a ver com as realidades dos territórios, né? Eu acho que uma coisa que a gente pode acrescentar é exatamente a finalidade deste projeto em si, né? Que diz respeito a dar suporte à elaboração do plano plurianual, que é uma obrigação do governo regionalizar seu planejamento. Sobretudo no caso do Estado, quer dizer, você ter ações que cubram o processo de desenvolvimento de um determinado território, porque cada vez mais a gente percebe que a questão do desenvolvimento ela ultrapassa os limites dos próprios municípios e as políticas regionais elas têm alcance mais amplo e podem potencializar o resultado das ações de governo do Estado sobre o município. E aí a gente estaria reforçando uma função do Estado justamente no planejamento e desenvolvimento do seu conjunto de municípios, guardadas as particularidades de cada região, né? Eu acho que esse é o grande objetivo. E facilitar também o trabalho de integração das políticas setoriais, né? Gustavo, como que acontece esse modelo de regionalização dentro do planejamento? Olha, na verdade, para construir um modelo de regionalização é preciso, antes de entrar na operação disso, quer dizer, é preciso concluir uma série de estudos e pesquisas, né, que possa entender as realidades do Estado, né, compreender quais são, digamos assim, os padrões de relação entre municípios, a importância de cada município, as complementaridades socioeconômicas, culturais, políticas entre esses municípios, tá? Para aí a gente poder propor digamos assim, uma divisão territorial que seja representativa. Uma vez proposta, ela tem que ser institucionalizada, evidentemente, e aí todas as ações que constarem do plano plurianual, por exemplo, do Estado, que é um instrumento de planejamento, né, que contém todas as ações de governo para uma perspectiva de 4 anos, vão ser entendidas e propostas a partir dessa ideia, digamos assim, de entendimento territorializado, tá, da ação do Estado, da ação da administração pública. Então, por exemplo, na hora de você pensar um território, pensar alguma política que vai ser estruturada para aquele território, você vai usar como base esse tipo de entendimento e as realidades regionais. No momento de avaliar se essas políticas estão sendo, digamos assim, bem conduzidas, se precisam de ajustes, você vai ter digamos assim, um padrão
de organização territorial que vai te dizer como as coisas estão evoluindo num determinado território, como estão evoluindo em outro. Então, na verdade, na própria operação e gestão da administração pública, através dos planos plurianuais e, por consequência, através dos seus orçamentos, né, é muito importante ter essa visão territorializada das necessidades e das, digamos assim, políticas específicas que podem ser aplicadas a cada território. Alexandre, explica pra gente de que forma o modelo de regionalização pode ser aplicado na administração pública. Basicamente, não é só o modelo, a regionalização, não é? O modelo você vai te levar à regionalização. É uma necessidade para a administração pública em diferentes escalas. O governo federal pratica isso, dos diferentes focos ou objetivos que você pretende com essa regionalização. No caso específico da administração, por exemplo, de um determinado território, o primeiro grande benefício é exatamente a integração entre as várias políticas setoriais que vão incidir sobre esse território, sobre a necessidade de desenvolvimento que você pretende alcançar, não é? E isso é o principal objetivo. Se você está falando de um programa como um plano plurianual, onde o Estado tem que regionalizar as suas ações sobre o território, a importância, primeiro, é a própria cumprimento da exigência, e segundo, é a necessidade dele ter um pouco de sinergia, ter mais sinergia nas suas ações setoriais, no sentido de convergir para um mesmo objetivo, que seria, vamos dizer, em tese, o desenvolvimento sustentável daquela região. Promoção, a mudança de paradigma, de parâmetros de desenvolvimento, de patamares de desenvolvimento, a integração do território. Você pega um estado, por exemplo, como o Rio de Janeiro, né? Você tem regiões muito díspares, não é? A região norte fluminense, por exemplo, é bastante diferente do resto do estado. Então, você está fazendo um planejamento da ação de governo, você quer, eu quero reestruturar, requalificar aquele território de maneira que você consiga uma melhor distribuição de benefícios, de recursos públicos, no sentido de alavancar outras oportunidades, enfim. Essa é o grande sentido. Na verdade, é o sentido do próprio planejamento, né? Numa escala regional, onde você não está focado apenas num município, mas num conjunto de municípios que tem algum tipo de heterogeneidade, de homogeneidade, como o Gustavo mencionou. Cultural, econômica, enfim. Física, às vezes, né? Política e tudo. E de que forma que esse modelo ele pode atingir o cidadão? Como que isso reflete na vida dele? O modelo em si não. O que vai incidir sobre o cidadão são as políticas, não é? Se você tem uma política coerente, regionalizada, que pensa o território como um todo, ela vai trazer muito mais benefício do que ações pontuais que vão atender a demandas que não têm sinergia, não tem uma convergência. Que não levam em consideração as potencialidades específicas daquele território, as características específicas daquele território, as diferenças entre os territórios e o que é preciso fazer para nivelar um pouco essa relação e assim por diante. Você pode ter um monte de ações pontuais, onde se gasta recurso público, mas elas não convergem para um objetivo comum, né? Então, quanto mais você conseguir planejar e alcançar o maior, geograficamente, um território, a complementariedade entre as distintas necessidades naquele território, você vai ter resultados mais eficazes, né? E aí é onde o cidadão comum se beneficia, evidentemente, né? O recurso é escasso, então quanto mais você racionaliza o recurso, o uso do recurso, com maiores efeitos sobre a sociedade, sobre o território, sobre os meios físicos, mais você está trazendo benefícios ao cidadão. Ele não precisa de, digamos assim, de compreender o modelo, ele precisa de se beneficiar dele. Gustavo, existe algum caso, algum modelo, algum projeto hoje do IBAN que vocês estejam desenvolvendo? Você falou do de Alagoas, você pode contar para a gente como é que está sendo esse desenvolvimento? Vou falar então um pouco da metodologia que a gente usou para fazer esse trabalho está em conclusão, né? Quer dizer, dentro do contexto de tudo que a gente disse, o mais importante no início de um trabalho desse, né,
é planejar uma série de ações para tentar compreender o território que vai ser objeto de análise, objeto de pesquisa, né, e que vai ser usado para a proposição de um modelo de regionalização, né? Então, desde a análise do histórico, né, das divisões territoriais do estado de Alagoas, por exemplo, né, tanto as divisões territoriais para fins estatísticos, como divisões territoriais para fins de planejamento, né? A análise dos PPAs anteriores que tinham uma proposição específica de modelo de regionalização e quais eram as bases conceituais e bases metodológicas utilizadas nos PPAs anteriores, né? A análise das regionalizações setoriais, porque quando a gente está falando de regionalização para planejamento, né, a gente não está falando só de uma regionalização que incide, digamos assim, de uma forma geral sobre a ação da administração pública. Você tem uma série de regionalizações setoriais que respondem às necessidades setoriais, por exemplo, da saúde, da educação, da segurança pública, e era preciso entender quais foram as bases, né, quais eram, na verdade, as bases de construção dessas regionalizações setoriais e a possibilidade de integração entre elas, né? Além disso, era preciso circular pelo território, né, fazer o que a gente chama de trabalho de campo, né? Ir aos municípios, circular pelo estado, perceber um pouco quais eram as bases e as estruturas de integração entre esse território, e não só observar do ponto de vista, por exemplo, da mobilidade rodoviária, do ponto de vista natural e das paisagens, do ponto de vista da estrutura urbana, mas também conversar com pessoas importantes dos territórios, né, administradores públicos, pessoas da sociedade civil, etc., para tentar entender melhor quais eram as dinâmicas territoriais que passavam por esses municípios, né, quais eram os municípios mais importantes, quais eram os municípios que tinham uma dependência maior de outros, quais eram as complementaridades econômicas, quais eram as homogeneidades sociais, culturais, etc., para que a gente pudesse, com base nisso, né, e com base na revisão também da literatura conceitual e metodológica sobre modelos de regionalização, né, poder, digamos assim, confrontar isso com uma série de dados estatísticos sobre os territórios, né, sobre os municípios principalmente, né, para poder propor, junto com a Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento, um modelo de regionalização que pudesse ser representativo da realidade daquele estado e das necessidades de estruturação de políticas públicas regionais. Então, o percurso é mais ou menos esse, quer dizer, o percurso é de construir uma linha metodológica em que nós, da equipe do projeto, pudéssemos, junto com os atores do próprio território, compreender as dinâmicas, né, espaciais e territoriais daquele estado, para poder ter base para propor e depois validar, junto a esses atores, um modelo de regionalização que pudesse ser útil para a administração pública. Toda essa pesquisa, por exemplo, ela não pode fugir das próprias identidades construídas antes, né? Então, você tem que reconhecer como é que esses territórios se identificam, né? E como é que eles vinham sendo identificados, né? Porque há algumas tendências hoje, dependendo do tipo de política, você regionalizar, por exemplo, por bacia hidrográfica. É muito comum para você atender a demandas específicas de saneamento. Então, você regionaliza por bacias hidrográficas. Mas se você está fazendo um planejamento que alcança maior, você tem que considerar esse aspecto, por exemplo, fisiográfico do território, mas outros, né? A questão cultural, a questão da identidade da região, as relações, né, que o Gustavo trabalhou bastante aí nessa resposta, as relações funcionais entre as cidades, né? A gente diz, tal região qualquer pessoa entende isso, é polarizada por tal cidade. Qual é a capital daquela região? Todo mundo sabe, né? Aqui você pegando o estado do Rio, ou qualquer estado, você sabe que é determinado, porque aquela cidade exerce uma influência muito grande sobre as outras. Sobre as demais, né? E muitas vezes ela está perto, mas a população se identifica com outro polo, ela visita outra cidade para fazer suas compras ou utilizar seus serviços. Então, essa regionalização tem que guardar coerência com todo esse tipo de coisa. Eu acho que vale a pena chamar a atenção
no caso específico desse projeto, é que a validação dele por esses atores foi a coisa que respondeu com grande satisfação para nós, porque ela foi imediata. Quer dizer, na medida que você chegou a uma regionalização, apresentou para os atores, isso num evento, num seminário, em menos de um dia estava validado. Que é bom, né? Quer dizer, se você se equivoca nessa proposta, isso pode demorar muito para ser validado, né? Porque você está mexendo com vários atores, políticos, culturais, econômicos, enfim. Vocês acreditam que aqui no Rio caiba a administração pública executar um projeto de regionalização como esse de Alagoas? Claro. O Rio, eu fiz parte da equipe que fez a primeira regionalização do Rio em 1975, quando houve a fusão Rio de Janeiro-Guanabara, né? E esse estudo foi um estudo que até hoje, quer dizer, a proposta de regionalização que saiu naquela ocasião é mais ou menos a que hoje está perdurando. Uma coisa que vem acontecendo é que a gente não tem uma proposta de regionalização do planejamento, e vai variando conforme os setores, conforme a abordagem, né? O próprio contorno da região metropolitana já é meio fluido e tal, mas o Estado tem uma base de planejamento regionalizado, né? Que opera em cima dela. O que não ocorre é que essa base não funciona em todas as secretarias, dificulta a integração das políticas. Das ações. Mas claro que tem. Agora, a regionalização básica original é mais ou menos a que as pessoas ainda se referem. Olha, que foi feita em 1975. Né? E tem uma questão relevante aí que se aplica ao Rio, se aplica a Alagoas, se aplica a qualquer lugar, é que a grande vantagem, né, de se ter um modelo de regionalização, de fazer uma pesquisa específica e bem fundamentada, com base digamos assim, nas proposições e nas intenções de desenvolvimento de uma determinada administração pública, né, para a construção de um modelo de regionalização, é que isso possa perdurar pelo menos um pouco no tempo, para que a adequação disso possa ser avaliada, possa ser pensada, e a própria avaliação dessas realidades regionais que foram capturadas numa determinada pesquisa. E, por outro lado, a necessidade de atualizar sempre, né, esse tipo de modelo, esse tipo de proposição de recorte, porque as realidades mudam, né? Uhum. Então, seja para o Rio de Janeiro, seja para Alagoas, é sempre muito necessário e muito útil fazer esse tipo de pesquisa e de trabalho. Vocês gostariam de destacar mais algum ponto? Não, só agradecer a oportunidade da gente estar aqui conversando sobre esse assunto, lembrar que isso resulta de uma parceria entre o IBAM e o Conselho, não é? Uma parceria onde a gente vem explorando em várias ocasiões temas relacionados à gestão municipal, e lembrar também que para falar de município, cada vez mais hoje, a gente tem que falar de governos estaduais, políticas públicas, né? E de regiões. Hoje, praticamente todas as políticas federais, por exemplo, são regionalizadas, né? E nunca você tem uma política específica, a não ser essas sistêmicas como o SUS e tal, que atinge a todos os municípios, mas você tem as políticas de fomento e de desenvolvimento, são sempre regionalizadas. É o Mesorregiões do Ministério da Integração, que o IBAM também já trabalhou nesse projeto, criando fóruns de desenvolvimento mesorregionais, é outra escala, regiões que pegam mais de um estado, né? Você tem os programas de territórios da cidadania na área de agricultura, para fortalecer a agricultura, os programas, os territórios turísticos, enfim. O que a gente se ressente um pouco, e aí vou mandar um recadinho, né? É que muitas vezes os contornos territoriais dessas políticas setoriais não se superpõem, e que isso dificulta justamente uma coisa que a gente acredita que é um bom modelo de regionalização, que seria conseguir a integração dessas políticas no território, né? Então, muitas vezes você tem política, mas sempre a referência é supralocal ou supramunicipal. Então, quando a gente fala em desenvolvimento do município, a gente tem que pensar nas escalas da região, do estado, das macro-regiões, mesorregiões, porque aí a gente está falando do planejamento do desenvolvimento do município. Acho que essa é a questão central. Lembrar mais uma vez que, embora a nossa parceria seja o município, é justamente por isso que a gente trabalha
nessas escalas mais ampliadas também. Essa ideia do Alexandre de que, quer dizer, do ponto de vista da gestão pública e da estruturação e execução de políticas públicas, seja no município, seja no estado, seja numa região metropolitana, seja no país, nas políticas federais, é preciso sempre pensar, quer dizer, as integrações entre as escalas territoriais, né? A importância de se pensar essas integrações e de articular essas escalas na hora de pensar todas as políticas e de, enfim, agir sobre a realidade a partir, né, da posição da administração pública. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Alexandre. Obrigado. Foi um prazer conversar com vocês hoje. O prazer foi nosso. Nossa. Ficamos por aqui. Não deixe de acessar o site da Web TV. Até mais!